Queridos irmãos, com a paz do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o verso de número 33. Amém? Mateus 6:33 fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Feche seus olhos, mas mantenha sua Bíblia aberta. Pai, estamos aqui, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, Pai. Assim como o Senhor falou comigo através dessa mensagem, Pai, eu peço que fale com a sua igreja, Senhor. Nos dê sabedoria para entender o que essa palavra quer dizer aos nossos corações. Nos faz, Senhor, dar fruto com essa palavra. Nós te agradecemos. Amém. Pode se assentar, aplauda ao Senhor, exalte o nome de Deus. Irmãos, nessa noite, eu quero trazer um sermão para a igreja com o seguinte tema: foco, força e fé. São três palavrinhas que nós escutamos muitas vezes em nossas vidas, principalmente quando vamos iniciar um novo projeto. Quando alguém começa a fazer algo novo, ela sempre coloca lá foco, força e fé. Porque quando nós estamos nos dedicando a alguma coisa nova, primeiro a gente tem que ter um foco, que é chegar a essa coisa nova. Depois nós temos que ter força, que é para ir, continuar, persistir até concluir com o nosso objetivo. E terceiramente, nós temos fé, porque a gente não sabe se vamos conseguir chegar até lá ou não, mas nós temos fé que vamos chegar. E eu quero deixar 3 pequenas perguntas para nós refletirmos nessa noite. Onde está o nosso foco? Onde está a nossa força? E onde está a nossa fé? Eu quero que nós venhamos refletir nessas perguntas e entender onde realmente devem estar o nosso foco, a nossa força e a nossa fé. Eu escolhi justamente o texto de Mateus 6:33, porque ele mostra isso para nós, o foco, a força e a fé. O texto ele começa dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Este é o nosso foco, buscar o reino de Deus. E a força, ela está ocultada aqui, porque a força que nós devemos exercer é para ir buscar. Nós devemos nos esforçar para buscar o reino de Deus. E a fé, o texto ele continua dizendo: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente não sabe se vamos receber bênçãos ou não, mas a gente tem fé que através do nosso esforço em buscar o reino de Deus, nós seremos abençoados. E o que eu quero tratar nessa noite é isso: foco, força e fé. O foco, ele nada mais é do que ter um objetivo. Quando você tem um foco, você tem um objetivo que você quer cumprir. Um exemplo, quando você quer comprar um celular novo, o seu foco é comprar o celular. O seu objetivo é ter aquele celular. E para isso, você precisa estabelecer um planejamento. Você precisa se estabelecer e saber o que você tem que parar de gastar, o que você tem que cuidar um pouco mais, o que você tem que investir. Então você planeja o como você vai agir para conquistar o seu objetivo. E aí você começa a ter disciplina. Por quê? Porque você começa a seguir, você começa a gastar menos do que precisa, começa a investir mais no que precisa. E aí então você começa a ter persistência, você começa a todo dia se dedicar a isso. Isso é ter um foco, quando a gente se dedica a conquistar algo que nós queremos, a conquistar algo que vai nos fazer bem. E há 2 tipos de foco. Há um foco que é temporário e um foco para a vida toda. O foco temporário é aquilo que a gente
tem um foco por um curto período. Às vezes você tem o foco em ter uma casa muito bonita, um carro do ano, um celular potente. Esses são focos temporários, onde você não passa a sua vida inteira se organizando, se planejando. Você passa um curto período da sua vida. Mas há um foco que nós devemos ter em nossa vida diariamente, que vai ser eternamente, que é em Deus. Nós precisamos ter o foco em Deus. Isso é para a nossa vida inteira. O objetivo é nós chegarmos ao reino de Deus. O planejamento é a gente seguir a palavra. O planejamento foi dado pela palavra. Deus entregou a palavra para nós sermos orientados em como conquistar o reino de Deus. A disciplina é a gente seguir o caminho que a palavra diz que é para nós seguirmos. E a persistência é nós não desistirmos. Mesmo vindo os problemas, a gente não desistir e sempre continuar seguindo a palavra. Focar em Deus, nas coisas espirituais, é um tanto quanto difícil e fácil ao mesmo tempo. É fácil porque é só a gente abandonar as coisas terrenas, as coisas erradas que a gente faz, as coisas que nos afastam do caminho de Deus. Mas é difícil, porque a nossa carne tende para as coisas ruins. A nossa carne tende a nos afastar do caminho de Deus. Então se torna um pouco difícil a gente buscar, ter o foco em Deus. Em Mateus 14, 22 até o 26, a gente vê o relato onde Jesus anda sobre as águas. Já é tarde da noite, Jesus está andando sobre as águas, indo de encontrar os discípulos que estavam ao meio do mar, atravessando. E de longe aqueles discípulos olham e se assustam. Eles gritam, é um fantasma. E como eles estavam no meio do mar, não tinha para onde eles correrem. Mas Jesus, vendo o desespero deles, disse, calma, não temas, sou eu. Então aqueles discípulos ficaram meio receosos, mas Pedro então ele se levanta. E Pedro fala, mestre, se és tu, deixa-me ir ter contigo. Então Jesus foi e permitiu. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, porém no meio do caminho ele começou a afundar. Porque ele começou a sentir o vento forte, começou a sentir as ondas balançarem. Então ele começou a clamar para o mestre, mestre, salve-me. Jesus então foi, estendeu a sua mão e salvou Pedro. E os dois voltaram para o barco. O foco de Pedro estava em Jesus, em ir até Jesus. Ele estabeleceu um planejamento, ele iria sair do barco, andar sobre as águas e chegar até Jesus. A disciplina de Pedro foi ele sair do barco para começar a andar na água. Só que ele falhou na persistência, porque ele não manteve o seu foco em Jesus. Quando ele estava no meio do caminho, o foco dele passou para as coisas naturais. O fato de sair do barco representa sair do natural. Quando Pedro saiu do natural, ele começou a viver o sobrenatural. E eu quero te dizer que quando nós estivermos focados no reino de Deus e sairmos do natural, é aí que nós vamos começar a viver o sobrenatural da parte de Deus. A partir do momento que tomamos a decisão de sair do barco e viver o sobrenatural de Deus, é que as coisas acontecem. Pedro, ele tomou essa decisão e saiu. Porém, no meio do caminho, ele começou a focar nas coisas naturais. Ele começou a focar no vento e na água agitada. E quando as pessoas estão focando nas coisas naturais, só vão viver coisas naturais. A partir do momento que Pedro focou no natural, ele voltou para a sua vida natural. O homem não consegue andar sobre as águas. O natural é afundar. E Pedro, quando focou no vento e na água, começou a afundar.
O que eu quero dizer é que a nossa vida só vai ir para frente quando nós começarmos a focar no sobrenatural de Deus. A nossa vida só vai começar a andar quando eu e você estivermos dispostos a sair do nosso natural e ir buscar a Jesus. É aí que nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas que querem viver, mas não querem sair do natural. Aquele que não sai do natural não vive o sobrenatural. Ter o foco no reino de Deus é muito difícil e é muito fácil. Mas nós precisamos ter o foco. Nós precisamos focar no reino de Deus. E para manter o nosso foco nas coisas de Deus, nós precisamos ter força. Nós precisamos ter uma força para continuar, para persistir. E a força, ela vem do verbo do latim fortia, que significa força e capacidade de cumprir uma determinada tarefa. Ou seja, quando alguém te dá uma tarefa e você vai e cumpre, isso mostra que você tem força o suficiente para cumprir essa tarefa. Quem tem força, ele não se deixa vencer. Vem dificuldade, mas ele sempre permanece, continuando com o seu objetivo. Quem tem força, ele se mantém firme. Pode vir a vida tentando te dar uma rasteira, mas você vai se manter firme, porque você está focado em algo. Ter força de vontade é independente dos empecilhos na sua vida. Você deixa a sua força de vontade maior do que esses problemas. Isso é ser forte. A gente não cair fácil, a gente persistir. Porém, tem um grande problema. Nós somos fracos. E o único jeito de nós sermos fortes é através de Deus. Quando nós temos o objetivo em bens materiais, em conquistar alguma coisa na nossa vida, a gente se empenha, se esforça, se dedica, até a gente conquistar o que nós queremos. Mas quando as coisas são de Deus, a gente não age da mesma forma. Quando a gente quer uma casa nova, a gente vai, se organiza, se dedica. Mas quando a gente quer ser usado por Deus, a gente fala, se Deus quiser, Ele vai me usar. Quando a gente quer ser curado por Deus, a gente fala, se Deus quiser, Ele vai me curar. E não é assim como funciona. Deus, Ele cura, Deus, Ele transforma, Deus, Ele muda a sua vida completamente. Mas para isso, você tem que se dedicar. Você tem que se esforçar a ter uma mudança de vida. Deus, Ele age, mas Ele entrega para nós o jeito que nós devemos agir e ainda nos dá um exemplo de vida que nós devemos seguir para ter uma mudança de vida. O outro fator para nós mudarmos é a gente se esforçar. Deus não vai se esforçar por nós. Nós precisamos nos esforçar por nós mesmos. Deus, Ele entrega a palavra para nós lermos e seguirmos o caminho dEle. Deus, Ele entrega Jesus como um exemplo para nossas vidas, para nós sermos parecidos com Jesus, o máximo possível. E isso é algo muito difícil para a gente, se parecer com Jesus. Porque Jesus, quando falavam mal dele, Ele não falava mal dos outros. Jesus, quando alguém xingava Ele não retribuía o mal com o mal, mas sempre fazia o bem. E isso é algo muito complicado para nós. Quando alguém pisa no nosso pé, a gente já olha com aquela cara querendo dar um tapa na pessoa. Jesus faria isso? Não. Porque Jesus, Ele é amor. Jesus, Ele se preocupa. Jesus, Ele perdoa. E é coisas que faltam em nossas vidas. A gente perdoar. A gente saber amar o próximo. É muito difícil a gente se parecer com Jesus. Mas para isso a gente tem a força do Senhor. O salmista, em Salmos 28, o verso 7, ele diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele eu confio o meu coração. O salmista, ele está dizendo que nós somos fracos, mas com o Senhor nós somos fortes, porque o Senhor nos dá força. Se nós confiarmos no Senhor, nós vamos ser fortes o suficiente para nos parecer com Jesus. E parecer com Jesus é algo que deve ser obrigação em nossa vida.
Porque se você pensa que é um cristão, então você tem a obrigação de se parecer com Jesus. Porque um cristão é imitador de Jesus. Então, se nós não imitamos a Jesus, nós não somos cristãos. Será que você está sendo um cristão? Ou você está seguindo alguma religião? Você tem que ser um cristão, ser imitador de Cristo. E isso é muito complicado. E é somente com Deus que nos ajuda. Somente com Deus que nos fortalece. Ter força é isso. É nos manter firme mesmo com as dificuldades. É não deixarmos sermos vencidos pelos problemas. É ter a nossa força de vontade de nos parecer com Cristo maior do que qualquer empecilho. Nós não sabemos se vamos conseguir chegar tão parecido com Cristo. Não conseguimos saber se lá na frente nós vamos chegar e se parecer com Cristo. Mas a gente acredita que se esforçando, a gente consegue. Isso é ter fé. É você acreditar em algo que você não tem certeza, mas você tem fé que se você se esforçar, você chega lá. E ter fé é você acreditar, é você confiar, é você depositar suas esperanças em algo. Isso é ter fé. Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é aquilo que a gente não tem certeza, mas a gente acredita até a última gota de esperança em nossa vida. Isso é ter fé. Quando você tem fé em algo, você se dedica ao máximo. Então, se a gente tiver fé em Deus, a gente vai se dedicar mais à palavra, mais à oração. Tem 2 tipos de fé que afeta a nossa vida. A primeira é a nossa fé afeta as pessoas ao nosso lado. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, e o verso de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Lucas 5, o versículo de número 18. Diz assim: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais difícil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta e anda? Ora, para aquele que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificar a Deus. Aqui é o trecho do paralítico, onde os seus amigos, eles tinham uma fé que se ao menos aquele homem paralítico se encontrasse com Jesus, ele poderia ser curado. E a fé desses homens encontrou uma dificuldade. O templo estava cheio pela multidão, e eles não conseguiam chegar até Jesus. Mas esses empecilhos não foram suficientes para deter a fé daqueles homens. Eles então tiveram a ideia de descer o paralítico pelo telhado, para que ele chegasse à frente de Jesus. Fazendo isso, quando Jesus vê essa cena, ele se compadece com a fé desses homens. E através da fé desses homens, o paralítico, ele foi curado. Através da fé daqueles caras que estavam com o paralítico, ele se levantou e andou.
O que eu quero dizer é que através da nossa fé, vidas podem ser curadas. Através da sua fé, vidas podem ser restituídas. Através da nossa fé, nós podemos ser usados por Deus para levar uma palavra para alguém que está necessitado por Deus. A nossa fé pode mover montanhas. A nossa fé pode fazer diferença. A sua fé tem que mudar a vida daqueles que estão ao seu lado. A sua fé está mudando vidas ou a sua fé não está existindo? Onde está a nossa fé? Estamos confiando que Deus pode fazer o impossível ou estamos confiando apenas nas coisas que nós podemos fazer? Porque quando a gente confia em algo que podemos fazer, a gente vai até o final. Mas quando a gente tem fé, que Deus, Ele pode fazer alguma coisa, a gente não se esforça e não se dedica. A gente espera que o milagre caia do céu. Espera que a cura venha sem a gente clamar. Nas nossas coisas a gente se dedica, e nas coisas de Deus não. É isso que falta na igreja. Muitas pessoas não se dedicam nas coisas de Deus. E é isso que nós precisamos, cada dia mais, é nos dedicar às coisas de Deus. A fé que nós temos pode mudar a vida de quem está ao nosso lado. Mas também a nossa fé, nos faz receber milagres. E aí eu quero que você vá para Marcos 25. Marcos 5, e o versículo de número 25. Marcos 5, 25, diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. A fé daquela mulher fez ela sair da circunstância que ela estava, ir até Jesus e tocar na veste de Jesus. A fé dela era que tão somente se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Jesus, ele percebe que o poder dele tinha saído. E ele começa a questionar e os discípulos falam que não tem como saber por causa que a multidão o aperta. Mas ele sabe que dele saiu o poder. Aquela mulher, então, ela poderia simplesmente ter ido embora, mas ela decidiu voltar e se prostrar e confessar o que tinha acontecido. Jesus, então, diz que perdoado estão os pecados dela, porque a fé dela salvou ela. A nossa fé nos salva. Através da nossa fé, qualquer dificuldade, qualquer problema pode ser resolvido através de Cristo. 12 anos aquela mulher estava com um fluxo de sangue. 12 anos sofrendo. 12 anos de dor. Mas a partir do momento que ela ouviu a Jesus, ela correu, porque ela tinha fé, que se ela tocasse, ela seria curada. Você pode ter até um problema há muito tempo. A sua vida inteira você pode ter passado com algum problema que ainda não resolveu. Mas eu quero te dizer que a sua fé, se você tiver fé em Jesus, independente do problema,
independente da dificuldade, através da sua fé, Jesus, ele vai te curar. Nós precisamos ter essa fé. Ter a fé que vamos ser restituídos por Cristo. Ter a fé que vamos ser curados. Precisamos confiar em Deus. Depositar toda a nossa confiança e esperança nele. Saber que com ele podemos passar por tudo. E que com Jesus, nada que vir na nossa vida pode nos fazer parar. Somente com Jesus. Então a nossa fé tem que estar em Jesus. Aleluia. O nosso foco tem que ser em estar no reino de Deus. O objetivo é chegar até lá, nos parecendo com Jesus. Precisamos ter força para conseguirmos e continuarmos em nosso caminho. E essa força só é dada por Deus. Nós precisamos ter a fé que, independente das circunstâncias, nós iremos chegar lá. A nossa fé pode mover montanhas. A Bíblia diz que nós, se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. E até agora, não vimos ninguém mexer montanhas. Será que estamos tendo a fé que é nos pedido? Será que estamos confiando de fato em Deus? O foco é o reino de Deus. A força é em Deus. E a fé é em Cristo. Você pode repetir isso? O meu foco está no reino de Deus. A minha força está somente em Deus. E a minha fé não está no homem, mas está em Cristo Jesus. Se você acredita, aplauda ao Senhor. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E assim como Ele falou comigo, que eu preciso ter o foco no reino dEle, que eu preciso ter força somente nele, e que eu preciso ter fé nele, eu espero que Deus tenha do mesmo jeito falado com você. Que você possa ter entendido a mensagem que Deus quer trazer para a sua vida. Aplauda ao Senhor, eu agradeço a oportunidade.